a doença de Saturno, você fica louco, né, cara? Por conta do metal pesado, do chumbo, ele também causa esterilidade no homem, né? O homem perde a propriedade de ter filho. E daí, se vocês já estudaram história, vocês sabem que o Império Romano tombou porque tinha mais escravo do que cidadão romano. Era na faixa assim, ó, de 10 escravos para um romano. E como os romanos não podiam ter filho, então cada vez foi diminuindo mais a população. Até o momento que você tinha 10 escravos para cada romano e o sistema entrou em decadência. Os escravos fizeram um motim e tomaram Roma. Foi basicamente isso, né? Então, esse sistema de vaso comunicante, o que acontece? O que Esteven observou? Na diferença de pressão entre dois pontos, não interessa a distância entre eles, mas a cota. O que é a cota? É a altura. É a mesma coisa que na profundidade, a altura é cota. Tá? A pressão no mesmo plano ou nível horizontal vai ser sempre a mesma. A pressão só vai ser diferente se você tiver profundidade diferente. Analisando aí, no caso, água. Tá? Bom, daí o Esteven, ele observou outra coisa. Se a pressão na superfície livre de um fluido contido no recipiente for nula, tá? Ou seja, a pressão, você tem um copo d'água. Nesse copo d'água aqui, dentro d'água você tem pressão. Fora d'água, você não tem pressão efetiva. Estou falando de pressão hidrostática, tá? Fora d'água só tem pressão atmosférica, tá? Então, quando você vai analisar a pressão, você considera, se eu estiver falando de pressão efetiva, considera que no nível da água a pressão é zero. E vocês viram que a forma da pressão anteriormente pressão é igual a força sobre área. O Esteven, ele definiu que tem outra forma de calcular a pressão. Que a pressão vai ser o quê? O peso específico da substância vezes a altura de coluna do fluido. Então, se a gente estiver falando de água, tá? Estou falando dessa garrafa, e tiver esse pontinho aqui, a pressão nesse pontinho aqui dentro vai ser o quê? Vai ser o peso específico da água, que é 10.000 newton por metro cúbico, tá? Vezes essa altura de coluna d'água, que aqui no caso, ó, 4 centímetros de coluna d'água. Se eu quiser calcular a pressão aqui, o que eu vou fazer? Eu vou botar 10.000 vezes 0,04, tá? E vai dar 1.000 newton por metro quadrado. Vai dar 1.000 pascal, ou 1 quilopascal. O quilo, vocês lembram que significa 10 à terceira. Então, quando a gente fala de pressão, é meio deselegante você falar 10.000 pascal. Você fala 10 quilopascal. Belezinha? Então, aqui, ó, o que é a pressão aqui, ó? A pressão aqui, ó, vai ser o peso específico do fluido vezes a altura de coluna d'água. No caso dos gases, tá? Como o peso específico dos gases é muito, muito baixo quando comparado aos líquidos, dependendo da distância, a diferença de cota, altura, se ela for pequena, a gente despreza a diferença entre eles. Então, se a gente estiver analisando esse sistema aqui, ó, faz de conta que é dentro da casa de vocês, na sala de vocês, tá? Então, você tem aqui o ponto C, então, média altura. O ponto B, 2 média altura. E o ponto A, 3 média altura.
a gente pode considerar que a pressão é quase igual. A gente só vai perceber a diferença de pressão quando a gente estiver falando, no mínimo, 100, 200 metros de diferença. Onde que a gente consegue sentir essa diferença de pressão? Quando a gente está descendo para Ubatuba, está lá no alto da Serra do Mar, que está mais ou menos a 900 metros de altitude em relação ao nível do mar, e desce para Ubatuba. Se a gente tiver com algum resfriado, alguma sinusite, alguma coisa, e o ouvido estiver tampado, a gente vai sentir um desconforto enorme no ouvido médio. Quem já sentiu isso daí quando desce a serra? Hã? Você nunca sentiu dor? Nossa, eu sinto no avião pra caramba, professor. Avião é foda. Então, no avião também. Dor não, mas você sente um desconforto, assim. É pressão. Isso. O que acontece? O que acontece? Você tem ar nas cavidades do ouvido médio, do nariz, aqui dentro, as fossas nasais, né? Você tem ar. E no ouvido médio está fechado, tem a trompa de Eustáquio, né? Então, o que acontece? Quando o avião está descendo, o que acontece? Conforme vai descendo, vai aumentando a pressão. E o compartimento aqui, ele está fechado, então o que vai ter? Vai ter tipo uma implosão, vai formar um vácuo, vai chupar. E isso daí vai fazer doer as suas cavidades. Então, quando no avião eles entregam lá a aguinha para você comer, a balinha, não é que eles estão sendo bonzinhos, é para evitar esse problema, que dependendo da pessoa, pode estourar o tímpano, pode acontecer alguma coisa. Então, eles dão água, dão alguma coisa, dão chiclete para mastigar, para facilitar a manobra de Valsalva. Tá? Tem alguém aí que é mergulhador, que já mergulhou, já fez pesca, tirou fotografia embaixo d'água? Ninguém tem curso de mergulho aí? Então, mesmo no snorkel, quando você está descendo, você percebe que dá uma dor no ouvido, não dá? Pra cacete. Exatamente. Exatamente. Por quê? Vamos falar de ATM, de pressão. Depois, ao longo desse capítulo, vocês vão ficar craque nisso daí. Um ATM significa o quê? Uma atmosfera. A atmosfera, a parte densa que causa a pressão, é mais ou menos uns 100 quilômetros de altura. Tá? Então, o que acontece? 100 quilômetros de coluna de ar equivale a 10 metros de coluna de água. Então, 10 metros de coluna d'água é um ATM. 100 quilômetros de ar é um ATM. Então, se o mergulhador tiver a 10 metros de profundidade, ele está exposto a 1 ATM de pressão hidrostática e 1 ATM de pressão atmosférica. Daí, pressão absoluta, o que é? É a somatória da hidrostática com a atmosférica. E daí vira a pressão absoluta. Essa apresentação é idêntica do livro, então tem algumas coisas que não são muito claras. Né? Na próxima aula, eu vou pegar minha apresentação atualizada e vou passar para vocês. Vamos ver outro exemplo de pressão. Vamos lá. Quando você está na água, conforme você vai afundando, vai aumentando cada vez mais a pressão. Quando a gente está descendo para Ubatuba
e sente aquele desconforto, uma técnica para reduzir aquele desconforto é a tal da manobra de Valsalva. O que é a manobra de Valsalva? Você tampa o nariz e assopra. Todo mundo, tenta aí. Tampa o nariz e assopra. Não percebe um arzinho no tímpano? Não assopra demais, não, senão vai estourar seu tímpano. Bom, isso chama manobra de Valsalva. Quem faz mergulho, a hora que for comprar uma máscara, opte para comprar máscara com o nariz moldado. O que é isso? É isso aqui, ó. Tem o nariz para fora, para quê? Para você poder fazer a manobra de Valsalva. Você tampa e assopra. E conforme você começa a afundar, a partir dos 3 metros, a pressão começa a aumentar e começa a formar aquela falta de ar dentro do seu ouvido médio. Então, você tampa o nariz para mandar ar e compensar essa falta causada pela pressão. E quando a gente está imerso na água, a pressão não é de cima para baixo, ela vem de todos os lados. Você vê que a dor no ouvido é de todos os lados. Então, esse desenho aqui, ó, representa todos os vetores aí da pressão. Ô, professor, com base nessa matéria aí, não tem nenhuma técnica para tirar água do ouvido, não? Tirar água do ouvido? Ó, quando a água entra no ouvido externo, você vai ter que mexer assim para ela sair, né? Ou se ficar alguma gotinha, uma técnica é você pegar o cotonete, não enfiar para machucar o seu tímpano. Você põe ele num cantinho aqui, daí o que vai fazer? Ele vai acabar sugando a água. Agora, se você teve um barotrauma no ouvido interno e estourou o seu tímpano, aí você vai tampar o nariz, fazer a manobra de Valsalva, você vai começar a perceber um zumbidinho. Aí você tá ferrado, meu irmão. Aí você tem que ir no médico aí, ele vai te passar um remédio aí para não infeccionar, não criar fungo, né? E daí, com o tempo, o seu tímpano cicatriza, mas você vai perder sensibilidade a alguns sons. Eu tenho um ouvido aí que já estourou, né? Daí tive que ficar, acho que uns 2 meses sem mergulhar e depois melhorou, mas tem som assim que fica difícil eu escutar. Bom, vamos falar da lei de Pascal no tocante à pressão. A lei de Pascal fala o seguinte, que a pressão aplicada num ponto de um fluido em repouso, ela transmite-se integralmente a todos os pontos do fluido. Então, como exemplo, primeiro a gente tem um cilindro aberto, cheio d'água, né? E com 4 pontos aqui de profundidades diferentes. E daí o outro sistema, a gente tem o mesmo cilindro, só que ele tem um pistão, ele está fechado. Então esse daqui, ó, está exposto à pressão atmosférica, é um ramal aberto. Esse daqui já não. Ele, além de estar exposto aí à pressão hidrostática, ele tem também aqui, ó, uma força G, né? Uma força de 100 newtons que está sendo aplicada